Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Everton Quintino, sou aluno do Centro Universitário Tabosa de Almeida, a SES UNITA, da disciplina de Direito Penal 3, lecionada pelo professor Adrielmo Moura, a qual a seguir iremos apresentar um trabalho que iremos tratar dos crimes contra a liberdade pessoal. Primeiramente, iremos tratar do artigo 146 do Código Penal Brasileiro, que trata do constrangimento ilegal, a qual iremos abordar os seguintes pontos: dispositivo legal, valor protegido, tipo objetivo, tipo subjetivo, sujeito do crime, consumação e tentativa, formas agravadas, conflito aparente de normas, concurso de crimes, classificação jurídica e pena e ação penal. No dispositivo legal, ao qual trata de constrangimento ilegal, que está disposto no artigo 146 do Código Penal Brasileiro, que diz o seguinte: artigo 146. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido por qualquer outro meio a capacidade de resistência e não fazer o que a lei permite, ou fazer o que ela não manda, pena de detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Aumento da pena. As penas aplicam-se cumulativamente ou em dobro quando, para a execução do crime, o crime especificamente de constrangimento ilegal, se reúne mais de 3 pessoas ou emprego de armas. Parágrafo 2º. Além das penas combinadas, aplica-se as correspondentes à violência. Parágrafo 3º. Não subcompreende-se na disposição desse artigo. Inciso 1º. A intervenção médica ou cirúrgica sem o consentimento do paciente ou de seu representante legal, se justificada por iminente perigo de vida. E, inciso 2º, a coação exercida para impedir o suicídio. Bom, para melhor compreender o crime de constrangimento legal, é importante questionar qual é o bem jurídico, qual é o valor protegido. O que é que o direito visa proteger ao determinar que a conduta de constrangimento legal é um crime? Bom, primeiramente visa proteger a liberdade individual, a liberdade pessoal do indivíduo. Tanto a liberdade de ir e vir, o direito de ir e vir, como também a liberdade psíquica. Então, o direito visa proteger o poder que o cidadão tem de autodeterminar-se, o direito de querer ou não querer, o direito de agir ou não agir, de fazer ou não fazer, desde que a intenção dele seja lícita, né, obviamente. E o constrangimento, nesse caso, para o direito, não é envergonhar, seria no sentido de coagir, de obrigar alguém a fazer algo que ele não quer fazer, ou então impedir que alguém faça ou queira algo. Isso é o que o direito considera como crime de constrangimento ilegal. Inclusive, a Constituição Federal, no seu artigo 5º, inciso 2, determina que ninguém poderá ser obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei. Então, a Constituição, nesse caso, protege também esse mesmo direito, o direito à liberdade pessoal. No tipo objetivo, o verbo nuclear se traduz no ato de constranger alguém, ou seja, obrigá-lo a fazer algo que ele não tem vontade. Esse ato pode ser praticado tanto por ação, que é a regra, tanto por omissão, que é quando o sujeito ativo ele tem o dever jurídico de agir, porém ele não age. Para ser classificado como esse crime, é necessário alguns requisitos. O primeiro é a imposição de conduta à vítima contra a sua vontade. Predomina na doutrina, que também se encaixa nesse tipo, o ato de obrigar alguém a tolerar que se faça algo contra si mesmo ilegitimamente, ou seja, obrigar alguém a cortar o seu próprio cabelo. O segundo requisito é a utilização de violência, grave ameaça ou meio subreptício. A violência, ela pode ser classificada como imediata, quando o mal vai recair
diretamente sobre a vítima e pode ser mediata quando vai cair sobre um terceiro ou sobre alguma coisa, que é necessário que ambos tenham uma ligação, um vínculo com a vítima. Na grave ameaça, ela pode ser feita tanto na presença como na ausência da vítima, e ela pode ser classificada como direta, quando a ameaça vai recair diretamente sobre a vítima, e pode ser indireta, quando vai recair sobre algum terceiro que também tem a ligação com a vítima. O meio subreptício, ele vai ser aquele quando o sujeito ativo, ele vai reduzir a capacidade de resistência da vítima se defender. O outro requisito é a ilegitimidade da exigência. A ilegitimidade da exigência ela pode ser absoluta, quando a imposição carecer por completo de amparo legal, ou pode ser relativa, que quando a obrigação vai ser puramente moral, como a dívida de um jogo. Outro requisito é a efetiva realização do comportamento contrário à vontade da vítima. O resultado típico desse crime consiste em fazer ou não fazer algo, sendo que essa imposição colocada precisa ser ilegítima. Existe também a exclusão da adequação típica, que se encaixa aqui aquela frase que é justo o meio por um justo fim. Ou seja, vai ser penalmente atípico a coação que se impor para tentar impedir um suicídio ou um tratamento médico arbitrário, mesmo que seja sem o consentimento da vítima ou sem o consentimento do seu representante legal, desde que a vítima ela esteja em perigo eminente de vida. E quanto ao tipo subjetivo? O tipo subjetivo desse crime é exclusivamente na modalidade dolosa. Não é permitido, não é possível ser caracterizado como um crime de constrangimento ilegal se o agente ativo ele não tinha a intenção. Não é admitida a modalidade culposa nesse caso. E além da intenção, é necessário que ele também tenha o desejo e a consciência de que o agente passivo irá cometer o ato coagido. Então, resumindo, logo, se o agente ativo ele não tinha a intenção de coagir ou de amedrontar ou de impedir a autodeterminação do agente passivo, logo não se caracterizaria como crime de constrangimento ilegal. Quanto aos sujeitos do crime, no polo passivo, podemos ter qualquer pessoa, sendo que há uma pequena exceção quanto a essa regra, que é quando um crime é praticado por um agente público, funcionário público, que esteja em exercício da sua profissão. Aí, nesse caso, a gente vai ter um abuso de autoridade. Já no polo passivo, também pode ser ocupado por qualquer pessoa, exceto crianças de tenra idade e os doentes mentais. E no caso específico do constrangimento de idosos, quem vai versar sobre esse assunto vai ser o Estatuto do Idoso, no artigo 107. Em relação à consumação e tentativa, a gente vai ter o seguinte, que o crime ele é consumado no exato instante que a vítima faz ou deixa de fazer algo em virtude da agressão do autor. Então, sendo dessa forma, o crime é categorizado de forma como crime material e instantâneo. E é possível também a tentativa, no caso que a vítima seja coagida a realizar o que pede o agressor, entretanto, por alguma vontade e por algum motivo alheio, esse objetivo não é alcançado, sendo assim a tentativa. Quanto às formas agravadas do crime, teremos duas possibilidades. A primeira é quando o ato for praticado por mais de 3 pessoas, e a segunda é quando ocorrer o emprego de armas, independentemente de que seja de fogo, arma branca ou qualquer outro tipo. Então, com relação ao conflito aparente de normas, no caso do constrangimento ilegal, há um conflito aparente porque os requisitos, os elementos de constranger alguém, violência, grave ameaça, eles também estão inseridos em diversos outros delitos, diversos outros crimes, como, por exemplo, o crime de estupro, o crime de roubo, o crime de extorsão. Também tem o constrangimento, que é defendido pelo Estatuto do Idoso, em relações de trabalho, pelas legislações trabalhistas. Então, sempre que houver esse conflito, prevalecerá o da